Você deseja entender como as pessoas sábias lidam com gente tóxica? Elas não berram, não debatem e, muito menos, tentam mudar o outro. Elas transformam a si mesmas e definem limites com exatidão cirúrgica. Se alguém nocivo ainda faz parte da sua rotina, talvez o problema não seja apenas a pessoa. Talvez o problema seja o espaço que você concedeu. E neste vídeo, eu vou te revelar as 10 posturas que os mais seguros usam para se proteger, sem perder total serenidade. Então vamos às lições. Atitude 10. Pare de explicar demais para quem vive do conflito. Pare de tentar ser compreendido por quem lucra com o conflito, porque pessoas tóxicas se alimentam da sua explicação excessiva e quanto mais você se justifica, mais poder você entrega. O estoico observa antes de reagir e entende que nem todo ataque merece resposta. Silêncio não é fraqueza quando nasce do controle. É estratégia fria contra mentes caóticas. Quem provoca quer reação imediata. Quem domina a si mesmo escolhe o tempo. A pressa emocional é uma armadilha comum. Pessoas tóxicas sabem apertar feridas antigas, usam culpa para manter controle e confusão para roubar clareza. O primeiro passo é cortar explicações. Você não deve argumentos a quem não respeita limites. Sabedoria é encerrar conversas estéreis. Marco Aurélio ensinava a economia de energia. Gaste força apenas no que depende de você. A opinião do outro não depende. Sua paz depende. Quando você para de reagir, o jogo muda. O provocador perde o palco. O drama morre sem plateia. E a calma desmonta qualquer manipulador. Atitude 9. Corte o acesso emocional sem avisar. Pessoas tóxicas não sobrevivem sem acesso emocional, porque elas precisam da sua reação para se sentirem vivas, relevantes e no controle. Quando você reage demais, elas mandam demais. Quando você se explica demais, elas avançam demais. O maior erro é anunciar limites achando que isso é maturidade. Aviso vira provocação. Aviso vira desafio direto ao ego ferido delas. O estoico não faz discursos emocionais, nem declara afastamento. Ele executa em silêncio. Ele responde menos, se envolve menos, explica menos e observa mais. O afastamento começa por dentro antes de acontecer por fora. Você não corta pessoas. Você corta permissões. Quem te desrespeita não merece acesso à sua mente nem às suas emoções. Cortar acesso não é frieza nem vingança. É autopreservação inteligente. Pessoas tóxicas testam limites repetidamente porque vivem de brechas emocionais. Quando encontram silêncio, encontram confusão. Quando encontram neutralidade, encontram frustração. Sem reação não há jogo. Sem drama não há controle. O silêncio estratégico desmonta manipulações que palavras jamais venceriam. A calma consciente enfraquece quem só sabe operar no caos. Marco Aurélio ensinava que o verdadeiro poder está em não ser dominado por impulsos externos. Quando você retira a carga emocional, você retoma o comando interno e quem não consegue te controlar emocionalmente perde qualquer poder sobre você. Atitude 8. Não entre no jogo da provocação disfarçada de brincadeira. Pessoas tóxicas raramente atacam de forma direta porque elas preferem a provocação disfarçada de piada, ironia ou falsa preocupação. Esse tipo de ataque confunde porque vem sorrindo, mas carrega desprezo. O erro comum é rir para não parecer sensível, aceitar para não criar clima, ou responder para tentar se defender. O estoico enxerga a intenção por trás da forma e entende que toda provocação aceita vira autorização para a próxima. Quem provoca quer te puxar para o nível emocional mais baixo, quer tirar sua estabilidade e fazer você reagir impulsivamente. Entrar nesse jogo é perder antes mesmo de responder. A sabedoria está em não recompensar comportamentos tóxicos com atenção. Silêncio firme. Olhar neutro e mudança de assunto comunicam mais do que qualquer confronto. Quando você não valida a provocação, ela perde força. Quando você não explica que foi ofendido, você mostra que não precisa se justificar. Pessoas tóxicas odeiam quando não conseguem medir o impacto que causaram. Elas vivem de reações visíveis. O estoicismo ensina que você não controla o que dizem, mas controla o valor que dá ao que foi dito. Não é sobre engolir desrespeito. É sobre não se rebaixar ao jogo emocional do outro. Quem mantém a compostura desmonta o agressor sem elevar a voz. Marco Aurélio lembrava que ninguém pode te ferir
sem o seu consentimento interno. Quando você se recusa a reagir, você quebra o ciclo. A provocação morre sozinha e você preserva o que realmente importa: sua clareza, sua dignidade e sua paz mental. Atitude 7. Pare de tentar agradar quem só sabe desprezar. Pessoas tóxicas percebem rapidamente quem tenta agradar demais, porque isso denuncia medo de rejeição e necessidade de aprovação. Quanto mais você se esforça para ser aceito, mais elas te empurram para baixo. O erro é acreditar que, sendo gentil em excesso, você será respeitado. Respeito não nasce de concessões constantes. Nasce de limites claros. O estoico não negocia sua dignidade em troca de aceitação. Ele entende que agradar quem despreza é uma forma lenta de autossabotagem. Cada vez que você cede para evitar conflito, você ensina o outro a te tratar pior. Pessoas tóxicas confundem bondade com fraqueza e exploram isso sem culpa. Parar de agradar não é se tornar frio, é se tornar inteiro. Você não precisa provar valor para quem já decidiu não enxergar. Marco Aurélio ensinava que não. Devemos depender da aprovação externa para agir corretamente. Quando você age alinhado com seus princípios, o desprezo perde efeito. Quem não se beneficia mais da sua tentativa de agradar, começa a se afastar. E esse afastamento é libertação. O estoicismo mostra que não ser querido por todos é o preço da liberdade emocional. Quando você para de implorar respeito, você começa a exigi-lo em silêncio. E quem não consegue lidar com isso, perde espaço naturalmente. Atitude 6. Entenda que não é sua função salvar ninguém. Pessoas tóxicas costumam se apresentar como vítimas permanentes e fazem você acreditar que, se agir diferente, falar melhor ou ter mais paciência, elas finalmente vão mudar. Esse é um dos laços mais perigosos, porque mistura culpa com falsa responsabilidade. O erro é assumir que o sofrimento do outro é sua missão pessoal. O estoico entende que cada pessoa é responsável pelo próprio caráter e pelas próprias escolhas. Tentar salvar quem não quer mudar é uma forma disfarçada de perder a si mesmo. Quanto mais você se sacrifica, mais o outro se acomoda. Pessoas tóxicas confundem ajuda com obrigação e usam sua empatia como ferramenta de controle. Você começa ajudando e termina se anulando. Marco Aurélio lembrava que não devemos desperdiçar energia tentando endireitar aquilo que não depende de nós. Você pode oferecer limites, não redenção. Pode oferecer distância, não conserto. Quando você aceita que não é salvador de ninguém, a culpa começa a morrer, e sem culpa a manipulação perde força. O estoicismo ensina que compaixão sem limites vira fraqueza explorável. Cuidar de si não é egoísmo, é lucidez. Quando você para de carregar problemas que não são seus, você recupera espaço mental, clareza emocional e força interna. E quem só permanecia por conveniência, começa a desaparecer. Não porque você mudou para pior, mas porque finalmente parou de se sacrificar em silêncio. Atitude 5. Não confunda tolerância com permissão contínua. Muitas pessoas acreditam que tolerar comportamentos tóxicos é sinal de maturidade. Mas na prática isso só ensina o outro até onde ele pode avançar. Pessoas tóxicas não respeitam silêncio passivo. Elas interpretam como consentimento. Cada vez que você ignora um desrespeito sem consequência, você reforça o padrão. O erro é achar que o outro vai perceber sozinho. Quem vive de ultrapassar limites só para quando encontra resistência clara. O estoico entende que tolerância sem limite vira autodestruição lenta. Não se trata de reagir com agressividade, mas de interromper o ciclo com postura firme. Quando você aceita tudo para manter a paz externa, você cria guerra interna. Pessoas tóxicas testam pequenas invasões antes de grandes abusos. Começam com comentários, depois atitudes, depois controle emocional. Marco Aurélio ensinava que o caráter se corrompe quando aceitamos o que sabemos ser errado, apenas para evitar desconforto. Dizer não é hostilidade, é higiene emocional. Limites não precisam ser explicados repetidamente, precisam ser sustentados. Quando você tolera demais, você se torna previsível. E previsibilidade é terreno fértil para manipulação. O estoicismo não prega passividade, prega responsabilidade interna. Você é responsável por proteger sua mente, seu tempo e sua energia. Permitir constantes invasões emocionais enfraquece sua identidade. Aos poucos você começa a duvidar de si.
normaliza o absurdo e justifica o injustificável. Cortar permissões exige coragem porque rompe dinâmicas antigas, mas manter permissões exige o preço da sua dignidade. Quando você deixa claro o que não aceita e sustenta isso com ações, não com discursos. Pessoas tóxicas se afastam ou mudam de postura, porque onde não há espaço não há domínio. O estoicismo ensina que a verdadeira paz não vem de evitar conflitos externos, mas de não trair seus próprios princípios internos, e quando você para de confundir tolerância com submissão, você recupera respeito, clareza e controle sobre a própria vida. Atitude 4. Pare de esperar justiça de quem não tem consciência. Um dos maiores erros ao lidar com pessoas tóxicas é esperar que elas reconheçam o erro, peçam desculpas ou sintam culpa. Essa expectativa mantém você preso emocionalmente, porque cria a ilusão de que o fechamento virá do outro. Pessoas sem consciência não funcionam por princípios. Funcionam por conveniência, elas só recuam quando perdem benefícios. O estoico entende que justiça externa nem sempre acontece, e que insistir nisso é prolongar o sofrimento. Esperar arrependimento de quem manipula é como esperar empatia de quem só pensa em si. Marco Aurélio ensinava que devemos aceitar a natureza das pessoas para não sermos surpreendidos por ela. Isso não significa concordar, significa não se iludir. Quando você para de buscar validação moral de quem te feriu, você recupera a autonomia emocional. A libertação começa quando você entende que o fechamento não vem do outro. Vem da sua decisão de não permitir mais acesso. Pessoas tóxicas usam a sua esperança contra você. Alimentam falsas promessas para manter o vínculo. Enquanto você espera a justiça, elas seguem avançando. O estoicismo ensina que não é seu papel corrigir o caráter alheio. É seu papel proteger o próprio. Aceitar que algumas pessoas nunca reconhecerão o dano que causaram dói, mas insistir nisso dói mais. Quando você solta essa expectativa, você encerra o ciclo, não com vingança, mas com lucidez. E quem não consegue operar sem manipular, perde força quando encontra alguém que não espera nada dele. Nem explicação, nem desculpa, nem mudança. Atitude 3. Não tente provar seu valor para quem já decidiu te desvalorizar. Pessoas tóxicas definem seu valor com base no quanto conseguem extrair de você, não no que você é. E o erro mais comum é tentar provar mérito para quem já escolheu te diminuir. Quanto mais você tenta mostrar valor, mais confirma a posição inferior que o outro quer te impor. O estoico entende que valor não se negocia nem se explica. Ele se sustenta. Tentar convencer quem te desvaloriza é entrar em um tribunal emocional onde o juiz já decidiu a sentença. Pessoas tóxicas mudam as regras do jogo para que você nunca vença. Hoje criticam sua ausência, amanhã criticam sua presença. O objetivo não é justiça, é controle. Marco Aurélio ensinava que nada externo pode diminuir o valor de um caráter íntegro. Quando você para de se explicar e de se justificar, você interrompe a dinâmica da humilhação. Silenciosa. Não é arrogância, é autoconsciência. Quem precisa provar valor, já entregou poder. Quem reconhece o próprio valor, não implora respeito. Pessoas tóxicas sentem desconforto diante de alguém que não pede validação, porque perdem a alavanca emocional. O estoicismo ensina que dignidade não depende da opinião de quem não vive pelos mesmos princípios. Quando você se retira da necessidade de aprovação, você se liberta do jogo. E quem só permanecia para te diminuir, perde espaço naturalmente. Não por confronto, mas por falta de acesso. Atitude 2. Entenda que se afastar não é perder, é vencer em silêncio. Muitas pessoas permanecem presas a relações tóxicas porque confundem afastamento com fracasso, abandono ou derrota moral. Mas o estoicismo ensina exatamente o oposto. Sair de ambientes que drenam sua energia é um ato de vitória interna. Pessoas tóxicas querem que você acredite que sem elas você perde algo, quando na verdade é com elas que você perde clareza, paz e identidade. O medo de parecer fraco mantém muita gente presa onde já deveria ter ido embora. O estoico entende que força não é insistir, é saber quando encerrar. Afastar-se não exige anúncio. Não exige explicação e muito menos aprovação. Exige lucidez. Marco Aurélio ensinava que nada é
mais digno do que preservar a própria integridade. Diante da corrupção alheia, pessoas tóxicas chamam seu limite de frieza, porque isso expõe a dependência emocional delas. Quando você se afasta em silêncio, você corta o fornecimento de drama, culpa e manipulação. Não há confronto porque não há mais acesso. Vencer em silêncio é sair sem tentar provar nada, sem tentar ser entendido e sem esperar arrependimento. É escolher paz ao invés de ter razão. É preferir autocontrole ao invés de última palavra. O estoicismo mostra que algumas batalhas só são vencidas quando não são lutadas. Quando você deixa de estar disponível para o caos, você cria espaço para a ordem. Quando você não reage, você se fortalece. Quando você se afasta, você se preserva. E quando você entende que perder pessoas tóxicas não é perda, mas livramento, você encerra o ciclo definitivamente, não com ódio, mas com sabedoria. Não com barulho, mas com domínio próprio. Que essa é a forma mais alta de poder que alguém pode exercer sobre a própria vida. Atitude 1. Assuma o controle interno e torne-se inacessível ao caos. O passo final ao lidar com pessoas tóxicas não é mudar o outro. É assumir controle absoluto do que acontece dentro de você. Porque quem domina suas emoções não pode ser dominado por ninguém. Pessoas tóxicas prosperam onde há impulsividade, reação automática e necessidade de validação. O estoico entende que o verdadeiro campo de batalha é interno, não externo. Quando você reage sem pensar, você entrega o leme da sua mente ao outro. Quando você responde com consciência, você retoma o comando. Não é sobre ser frio, é sobre ser senhor de si. Marco Aurélio ensinava que a tranquilidade nasce da ordem interna e não da tentativa de controlar o mundo. Pessoas tóxicas tentam bagunçar sua mente para governar seu comportamento. Elas provocam, confundem, pressionam e testam até encontrar uma fissura emocional. Por isso o autocontrole não é luxo, é defesa. Cada vez que você escolhe não reagir impulsivamente, você fortalece sua autoridade interna. Cada vez que você observa antes de responder, você enfraquece a manipulação. O estoicismo não promete uma vida sem conflitos, promete uma mente que não é arrastada por eles. Quando você deixa de buscar aprovação, deixa de explicar demais, deixa de esperar justiça e deixa de tolerar o intolerável, você se torna previsível apenas para si mesmo e imprevisível para quem queria te controlar. Tornar-se inacessível ao caos significa estabelecer rotinas mentais, valores claros e limites sustentados por ações, não por discursos. Significa aceitar que algumas pessoas nunca vão gostar da sua postura, porque ela impede a exploração, e isso é um sinal de acerto, não de erro. Quando você governa suas emoções, o barulho externo perde efeito, o ataque vira ruído, a provocação vira vazio, e o desrespeito encontra muro. O estoicismo ensina que a maior vitória não é calar o outro, é não permitir que ele grite dentro de você. Ao final, lidar com pessoas tóxicas deixa de ser um problema constante e passa a ser um teste ocasional, porque quem não encontra reação, não encontra permanência, e quem não encontra acesso, não encontra poder. Assumir o controle interno é o ponto final do ciclo. É onde você deixa de sobreviver emocionalmente e começa a viver com domínio, clareza e dignidade, independentemente de quem esteja ao redor. Se você sentiu que isso era para você, um vídeo ainda mais profundo está na sua tela agora.